Oi, crianças, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula de História da semana. Vamos continuar da página 22, que tem como tema Cultura e Sociedade. Bom, já comentei com vocês no outro vídeo em que o Império Bizantino era um império muito rico, tanto financeiramente quanto culturalmente, devido aos vários povos que habitavam o império. Então, culturalmente, era um império muito rico, com muita variedade cultural, por causa dessa variedade de línguas, de costumes que existia dentro do império. Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, também era conhecida como um grande entreposto comercial, justamente por estar localizado num ponto estratégico em que ali acontecia muitas negociações, vendas e trocas culturais. Então, o Império Bizantino tem muito a agregar e tem muito a ser estudado pela herança que foi deixada e pelo que eles tinham de mais rico, que é a sua parte cultural. Vamos começar então na página 22, temos vários exercícios aí, eu vou pular por enquanto, depois eu deixo explicadinho aqui na caixa de descrição qual que vocês têm que fazer, tá? Vamos grifando comigo. O Império Romano do Oriente tinha uma população bastante heterogênea, formada por latinos, gregos, eslavos, germanos, semitas, turcos, russos, normandos, egípcios, entre outros. Pode ser que em alguma atividade avaliativa eu te pergunte, por exemplo, quais povos habitavam o Império Bizantino. Ó, aí estão eles, hein? Fiquem atentos, pode grifar. Essa grande quantidade de povos gerou uma cultura muito rica, com características tanto orientais quanto ocidentais. Constantinopla era um importante entreposto comercial e para ela se dirigiam indivíduos de diversos lugares, o que fazia da cidade um centro cosmopolita. Lá embaixo, no rodapé da sua folha, tem uma explicação do que é entreposto e do que é cosmopolita. Vamos lá? Entreposto é um centro comercial internacional, então todas as redondezas, os viajantes procuravam passar por Constantinopla pela variedade de mercadorias e produtos que ela possuía. Cosmopolita apresenta características comuns de várias partes do mundo que sofrem influência de estrangeiros. Esses estrangeiros, viajantes, que passavam pela cidade ou até mesmo se apaixonavam e passavam a viver ali, deixavam um pouco da sua cultura também. Por isso que ela era tão rica culturalmente falando. O dever troca de ideias, nós vamos fazer depois, e a aba interpretando documentos também, tá? Vira a folha que nós vamos falar de arquitetura e arte. Desde a sua construção, a cidade de Constantinopla se tornou sede de várias igrejas, pois foi concebida para ser uma cidade cristã. Durante o governo de Justiniano e principalmente após a revolta de Nica, quando a cidade sofreu com inúmeros incêndios, as obras tomaram a cidade. A técnica de produção de tijolos e argamassa se manteve preservada em Bizâncio, nas imponentes construções como a igreja de Santa Sofia, construída em 532. Com uma cultura tão rica e com um império financeiramente também tão rico, obviamente que isso também passou a ser observado nas construções arquitetônicas. Até hoje, se você vai em regiões que faziam parte do Império Bizantino, você vê catedrais, igrejas lindas, maravilhosas, decoradas com ouro e pedras preciosas. Aqui nós temos a famosa igreja de Santa Sofia, tá? Muito rica, tanto por fora quanto por dentro, pelos detalhes e pela construção imponente. Embaixo, entre as construções que sobreviveram ao longo do tempo, embora menos conservadas, destacam-se os muros, as cisternas e também os aquedutos. Em melhor situação estão os templos religiosos. Os elementos básicos dessa arquitetura foram o plano centralizado, influência das basílicas gregas, as cúpulas e as múltiplas abóbadas em formato arredondado. Essas igrejas tinham uma característica muito forte em comum, que foi inclusive uma herança deixada pelos gregos. Quando você olha principalmente no altar, o teto da igreja tem a sua cúpula arredondada, a gente chama de abóbada.
Então é uma característica muito forte dos templos do Império Bizantino, que foi herdado aí de características de construções de outros povos, principalmente os gregos, tá? Os vitrais também coloridos, pintados à mão, tudo isso passou a ser uma herança muito forte de outros povos que foram contribuindo ali para essa arquitetura tão rica do Império Bizantino. Agora, lá embaixo, vamos falar do direito. Lembra, comentei com vocês na aula passada, que Justiniano tinha uma meta muito forte em relação ao seu império. Manter todo o povo através de uma mesma língua, uma mesma cultura, uma mesma língua, uma mesma religião e uma mesma legislação. Foi criado um código de leis chamado Corpus Juris Civilis. Essa palavra está em latim, tá, gente? E toda a população do Império Bizantino tinha que seguir esse código de leis. Então, esse código de leis foi o mais importante adotado no Império Bizantino ao longo de toda a sua história. Vamos falar lá embaixo um pouquinho sobre ele. A aba Interpretando Documentos vai fazer daqui a pouquinho, na hora que o nosso vídeo terminar. A grande contribuição dos bizantinos ao direito se deu por iniciativa do imperador Justiniano, que determinou a reunião e a organização das leis romanas, o Corpus Juris Civilis, que foi organizado em 4 seções. Essas 4 seções, as repartições, como que ele foi dividido, eu não vou cobrar. Não se preocupem com esse quadradinho laranjinha, mas o nome desse código de leis você tem que saber. Corpus Juris Civilis. Dá uma grifada importante nele aí, que foi o principal código de leis existente dentro do Império Bizantino, tá? E nós temos mais um exercício na página 24. Vou deixar tudo explicadinho aqui, quais são as páginas dos deveres para vocês fazerem. Na próxima aula vamos falar de Igreja Bizantina. Hoje nós ficamos por aqui. Beijo e até mais!